pessoal, meu nome é Vanessa, a gente está aqui no stand do Bibrasil da PEX. Hoje é o último dia de trade show, que está bem legal. Infelizmente, né? Infelizmente. E meu nome é Vanessa, eu sou da White Rabbit e a gente já falou alguns posts aí atrás, se vocês forem na timeline, a gente falou das nossas apostas para o festival. Por quê? A gente faz um trend report, a gente leva para as empresas depois tudo que rolou durante o festival. E, obviamente, a gente não consegue fazer isso sozinhos. A gente faz isso com uma série de olheiros que estão espalhados pelo festival. São de 30 a 35 pessoas aqui no festival. Tem uma galera, o Gustavo, Tua, que estão em casa, não estão dormindo, estão virando noite, fazendo as pesquisas sobre tudo que está rolando na mídia também. E, por causa disso, a gente resolveu trazer alguns desses curadores para contar o que rolou de conteúdo, porque tem muita gente aqui, toda a equipe da Apex está aqui dentro do Trade Show, e tem a galera que está olhando o que está acontecendo por aí. Por que a gente faz um reporte de tendências? A própria Amy Webb falou 2 dias atrás, ela é uma futurista super importante do Future Today, e ela falou que é muito menos sobre as tecnologias emergentes, e é muito menos sobre as tendências mas sim sobre a conexão entre elas. Então, por exemplo, ela até deu um exemplo na palestra que eu achei muito legal, que ela deu o exemplo do Walmart, né? Então, ela falou o seguinte, que por que o Walmart deveria se interessar no CRISPR-9, sabe? Que é aquela tecnologia de edição genética. E daí ela falou que o CRISPR-9 vai mudar profundamente a forma com que a gente vai se alimentar. Então, por isso que é tão relevante, né? Então, eles vão saber, vai mudar completamente o tipo de negócio do Walmart, né? Então, é por isso que a gente faz esse Trend Report, né? Porque todas as empresas, elas precisam estar sabendo o que está acontecendo em todas as tecnologias, né? Bom, e eu estou aqui, vamos apresentar as pessoas. Eu estou aqui com o CP, que além de grande amigo nosso, CP, se apresenta, César Paz. César Paz, estou aqui, né, junto desse grupo de curadores. Empreendedor. Como um cara que tem aí uma história na comunicação digital, mas hoje empreendedor em vários negócios e tentando ajudar um pouco aí a criar uma percepção bacana do SXSW18, né? Legal. Do meu lado aqui... Kleber Paradela. Kleber Paradela, sou digital influencer, não, mentira. Eu sou da agência Sunset, publicitário, já venho algumas vezes aqui para o festival, acompanho sempre. E o que é legal é que como a gente tem um FOMO, né, que é o tempo inteiro você sente que você está perdendo tudo, o que é legal de ajudar a curar o conteúdo é que depois a gente acaba recebendo esse conteúdo de volta também, acaba trocando muita experiência. Então reduz um pouco essa ansiedade da gente. Ninguém tem o mesmo festival, né? Por isso que a gente precisa ter tanta gente, porque nem tem um ser humano das 90 mil pessoas que tem aqui que tem o mesmo festival, que tem um festival parecido, né? A não ser que você colhe na pessoa. Eu acho que a gente sempre traz sempre tem uma lente, né? Um olho e olha em cima de algumas perspectivas dentro do maior festival da indústria e da economia criativa. Legal. Então, é óbvio que tem que ser um grupo de curadores para a gente conseguir A gente tem, traduzir então, tem mais de 30 pessoas por aí. Bom, e o nome desse programa é Hot or Not. E o que é isso? A gente vai falar o que foi hot no festival, o que pegou e o que não tanto. Então, na percepção de vocês, o que foi hot? O que realmente pegou no festival? Posso começar? Pode. Deve. Então vamos lá, é lógico, né? É aquilo que a gente estava discutindo, a gente vem sempre com uma visão e um olhar em cima de um campo ou de outro, né? E a questão da mobilidade urbana, né? E principalmente dessa visão dos carros autônomos, né? Que foi uma discussão que nos últimos anos apareceu de uma forma muito forte no festival. Para mim ela ganhou uma perspectiva bem diferente a partir do ano passado, especialmente nesse ano, quando eu acho que a visão de carros autônomos ela já passa a dividir a atenção com a visão dos carros autônomos voadores, tá? Ou aquilo que a gente tecnicamente vem chamando aí dos VTOL, que são os carros de pouso e decolagem vertical autônomos, que vários projetos começam a pautar essa grande batalha que vai acontecer nessa transformação da indústria. Finalmente, né? Porque vamos combinar que a gente fala de futuro, o futuro é necessariamente quando tiver carros voadores. E até agora fizeram Facebook, fizeram um monte de coisa, mas os carros voadores não rolou. Deixa eu pegar uma carona nesse assunto. Teve a palestra da Embraer, né? Teve a palestra da Embraer, que hoje foi uma participação brasileira do festival sobre falar em carros. E foi um orgulho nacional, gente. Foi assim, estamos falando sobre carro voador, quem tá aqui? Mas eu acho que aí tem uma questão para a gente discutir rapidamente, a gente não tem muito tempo, né? Mas ao mesmo tempo em que a Embraer se junta com o Uber, né?
para fazer um projeto de carro voador ou de carro de decolagem e pouso vertical, e isso vem por uma visão da indústria aeronáutica ou da indústria aeroespacial, os chineses lá da Ehang, né, que é uma fábrica de drones, eles vêm por um outro lado, construindo um veículo que já foi testado, que o protótipo já foi submetido às piores condições de tempo e que está pronto, né, para ser lançado no mercado, já validado, faltando o quê? A questão regulatória, né, que ela é importante. Mas então não é uma realidade, né, não é uma visão de futuro, é uma visão de curtíssimo prazo. Dubai também teve, né? Mas tem um ponto que é legal, que eu sempre gosto de olhar a tecnologia, eu adoro tecnologia, mas gosto de sempre olhar o impacto humano depois, nas relações humanas. E um dos pontos, eu também estudei muito sobre carro aqui, acompanhei bastante, é que a gente tem uma relação muito forte, especialmente no Brasil, com o carro, né? O primeiro brinquedo praticamente que a gente ganha acaba sendo um carrinho e a gente brinca, a gente cria uma relação muito forte com o carro. E o carro autônomo agora ele vai mudar, já vai mudar completamente a relação, porque até então a gente interagia com o carro, a gente dirigia, a gente comandava. Pra vocês terem uma ideia, eu assisti uma palestra que ela contou que 41% das pessoas dizem que conversam com seus carros. Hoje já, elas pegam seus carros e elas vão andando e conversando. Então o carro agora, que você não tem mais esse controle sobre ele, ele começa a ter oferecer um outro tipo de entretenimento para você. Então tem várias startups aqui, inclusive no Trade Show, com assistentes pessoais para carro, que viram seus aconselhadores, que resolvem sua vida, porque você vai ter tempo livre no trânsito para não fazer nada. Então, e o legal é que já estão trazendo conteúdo disso, né? Então a gente vê empresas que trabalham em meditação para você fazer no carro, afinal de contas você não tem tempo, né, de meditar, então você medita no carro. Tem empresas, né, fazendo várias outras atividades, né, que aqui no inglês a pessoa fala run errands. E mesmo na visão do carro autônomo, né, saindo da visão do carro voador aí, né, e aí, repito, a gente vai viver a realidade dos Jacksons, nós vamos viver. Eu estava esperando o carro voador, gente, há muito tempo. Isso vai ser muito rápido, mas mesmo quando a gente está falando de carros autônomos aí que andam na terra, né, eu vi o projeto do Uber, né? O Uber ele está fazendo uma construção de experiência onde ele esquece essa visão do cara como segundo sistema de controle do carro, né? Se o carro não funcionar, eu entro e dirijo o carro, né? E esse é um mindset Eles até falaram que vai ser sempre um piloto do lado, né? Durante um tempo, durante alguns anos, né? A visão deles é a seguinte: acaba essa visão, eu vou construir a experiência do passageiro da melhor forma possível, vou esquecer que ele vai ter que intervir em algum momento, porque isto não vai acontecer, né? Então, a construção de experiência ela está toda esquecendo já o mindset que era de 2 anos atrás, aí de que tinha que ter um backup, né? A tecnologia precisava de um backup humano. Tipo o cobrador de ônibus em São Paulo, né? Que o que eles fazem é ficar lá e dormir, ler. Que essa lógica ela vem da aviação, né? A lógica de que se o sistema não funcionar, eu tenho o piloto. Se o piloto não funcionar, eu tenho o copiloto. Né? Então, essa duplicidade Perfeito. Mas eu acho que a gente vai privilegiar a experiência em cima de tudo. Agora eu tenho uma outra pergunta pra vocês. O que foi not so hot? Tipo, teve alguma coisa que vocês não acharam que foi tão legal? Eu acho que o Expo, aqui, o Trade Show esse ano, o Trade Show, para quem está acompanhando, nunca veio, é uma feira, que é um espaço que acontecem, as startups lançam seus produtos, lançam suas empresas aqui. Esse ano eu achei que foi menor em relação ao ano passado, apesar da Apex ter feito muito legal aqui, inclusive estou já conversando com algumas startups aqui para fazer algumas coisas juntos lá no Brasil, mas em geral, na feira como um todo, eu acho que reduziu bastante. Eu acho que tem um... O ano passado, só para falar do isso, o ano passado tinha toda uma horta urbana montada aqui dentro, tinha a NASA. Tinha NASA, né? A NASA tinha filas aqui no Trade Show. Eu tenho um assunto que eu preciso trazer aqui. Vamos falar. Tem um note que pode ser hot, cara, mas eu tô impressionado com a força dos chineses, né? Do design chinês, da criatividade chinesa, do design para milhões de pessoas, para a capacidade... Tem um chinês do Alibaba aí que ele falou o seguinte, que ele usou nesses 4 dias de Austin mais vezes cartão de crédito e pagamento com smartphone do que ele usou nos últimos 4 anos na China. Né? Então, assim... Nos últimos 4 anos. 4 anos. Em 4 dias ele usou mais do que nos últimos 4 anos. Estamos atrasados. Porque os caras estão lá desenvolvendo, né, reconhecimento facial, reconhecimento de voz, né, e desenvolvendo sempre, vendo design para milhões e milhões de pessoas, né, sempre numa visão de multidão. E então assim, e o Maeda falou isso também, o João Maeda do MIT disse, cara, repensem o que vocês pensam
sobre design chinês. Né? Ele, inclusive, ele disponibilizou o report, que é o Design in Tech Report, que é bem legal, que se vocês procurarem na internet, a gente pode Design baixar. Tech Report 2018.com. 2018. A Amy Webb, que eu citei, também ela disponibilizou o report dela de tendências de Emerging Tech, então eu acho que é legal para quem está em casa e não está aqui, porque você consegue, muitas vezes você consegue, até o próprio SXSW, eles disponibilizam o live, então por mais que você não esteja aqui, você consegue assimilar muito conteúdo. Então, esses são dois dos nossos curadores e eu queria trazer mais gente. Gabi Terra, essa é a Camila Gadelha, esse é o Carlos Borges. Eles são todos meio estrategistas, digitais, comunicação, mãe de cachorro. Mãe de cachorros. Né? E eles também fazem parte desse time de curadoria, que são nossos olheiros que estão por aí, que trazem um pouco das novidades do que está rolando no festival. E daí a pergunta do programa que eu tenho a fazer a vocês é: What's hot? O que está rolando aí? O que pegou? O que vocês curtiram? Posso começar? Uma coisa que eu achei extremamente quente dessa vez foi que pela primeira vez o SXSW trouxe palestras de pessoas intersexuais. E foram 2 palestras sobre intersexualidade que tocam bastante meu coração como mulher intersexual. E especialmente considerando a ignorância que ainda existe a respeito do tópico, principalmente no Brasil. Você consegue falar em um tweet o que é? Porque a Camila que na verdade me explicou o que era, tá, gente? Eu não sabia. Todo o nosso aspecto de gênero e sexualidade é um aspecto, né? Não é binário, homem, mulher, feminino, masculino. A pessoa intersexo é uma pessoa que ela não nasce necessariamente com todas as características internas iguais às características internas dos órgãos reprodutores da humanidade. Então, a pessoa intersexo, ela não nasce como sexo feminino ou masculino. Ela nasce intersexo e a sociedade designa um gênero para essa pessoa. No meu caso, eu nasci com toda a aparência externa de uma mulher, então fui designada como mulher e assim sou. E a pessoa intersexo, na minha visão, é uma ponte entre a sociedade conservadora e as pessoas transgêneros e transexuais, assim. E o que falaram no festival? Teve palestras sobre isso? Tiveram 2 palestras sobre o assunto com 2 mulheres intersexo que são ativistas aqui. Uma é uma ativista focada em produção de conteúdo para o público geral e uma outra é uma ativista focada em desenvolvimento de políticas públicas. Porque o que acontece com a pessoa intersexo é que muitas vezes ela é mutilada genitalmente na sua infância e na sua adolescência sem o consentimento. Porque tem alguns tipos de intersexualidade que você tem a genitália ambígua. Então o médico olha ali, parece mais aquilo, ou parece mais aquilo outro. Aí decide como a genitália da pessoa vai se parecer e faz uma cirurgia forçada nessa criança. A gente já tinha falado quando a gente colocou nossas apostas, né? Não sei se... Porque pra quem não viu, tá no site também. Eu e a Lu, que é minha sócia, a gente já tinha comentado que essa questão do ativismo como um protagonista dentro do festival tinha ganhado muita força, né? Teve também uma palestra sobre essa questão de gênero, isso é uma coisa super antiga, né? Por que a gente tem essa questão de binaridade, né? Da gente, tipo, ser homem, mulher, né? Só ter essas coisas. Sim, hoje o Facebook já está com mais de 70 gêneros que você pode escolher entre eles. O que significa que a discussão está aumentando. Eu acredito que cada vez mais eu vejo, inclusive, tendo vindo ao SXSW há alguns anos, a discussão sobre a não binaridade tem sido cada vez mais legal, o que é muito curioso dentro de um ambiente de tecnologia, né? Que é a coisa mais binária que existe, assim. E quem falou também sobre isso foi não sei como pronuncia, acho que é Bozoma do Uber, que ela falou também que obviamente, quando ela chegou aqui, é uma mulher negra, né, que além de ela ter lacrado com o vestido dela, que tipo, foi o que mais foi falado pelas ruas de Austin, foi o vestido que ela fez a palestra, depois vocês dão uma olhadinha, porque ela tá dentro dos keynotes do live. Ela falou que, obviamente, um monte de gente atacou ela sobre pergunta de diversidade, né? Depois de toda a questão lá do CEO do Uber. E o que ela falou assim, gente, mas a gente é só uma empresa, né? Não cabe ao Uber falar sobre diversidade, acabar com a diversidade no Vale do Silício, porque ainda continua sendo essa questão que você falou, de ambiente de tecnologia homem branco. Mas vocês estavam comentando que não rolou isso, né? Aqui no South By teve maior representatividade, não foi? Eu acho que teve maior representatividade. A Camila começou a até decupar, assim, a cada palestra que ela ia, quantos homens e quantas mulheres tinham no palco. E eu acho que a representatividade, ela tá muito mais na prática do que ela tá no discurso. Então não eram palestras tipo, como incluir mais mulheres no ambiente de trabalho. Tinha cada vez menos sobre mulheres na tecnologia e mais falando sobre, né, sobre o geral.
Só que ela estava muito presente no palco, assim. Então, por exemplo, o keynote da Melinda Gates foi super importante. Ele falava muito sobre mulheres que estavam revolucionando o mercado de trabalho. Também teve aquela do How to Break an Industry, né? Que foi a que criou aquele WeWork para mulheres, né? Então, assim, eles estão trazendo mulheres, estão trazendo o que elas estão fazendo, mas sem colocar representatividade no título como discussão. E sim só dando o lugar de fala para essas pessoas, sabe? E dando não, né? Elas estão ocupando esse espaço de É, fala. Isso que eu acho que é muito mais. Não, a Melinda Gates é maravilhosa, porque ela tava falando, no final, no Q&A, perguntaram alguma coisa sobre como que era a relação dela com o Bill e como eles criavam as crianças e tal, porque eles são bem... É bastante falado de que eles têm uma metodologia meio diferente, eles não proíbem celular depois das 9, assim, né? E o Bill Gates. E aí ela tava falando que eles são super divididos. E ela até falou assim, tipo, a gente divide bastante. Então assim, guess who's at home right now? He is. I'm here. I'm in Austin. I'm in Nova Alta, sabe? E pra você, Carlão, o que você vê? Além dessa questão de diversidade, representatividade, teve alguma coisa que super chamou a atenção, como hot no festival? Então, na verdade, eu até pego um pouco de carona nesse lado mais humano que as meninas trouxeram, porque também me chamam um pouco a atenção num contexto onde a gente tem milhões de palestras falando sobre tecnologia e como as pessoas vão se relacionar com telas, com robôs, com inteligência artificial, enfim. O que também me chamou mais atenção esse ano foi uma palestra da Esther Perel, que é uma psicoterapeuta, e ela encheu a maior sala aqui do South by Southwest, foi disputadíssimo. E o que mais me impressionou, enfim, além de todo o discurso dela, é que nesse contexto onde você tem uma parte de explanação, onde as pessoas fazem o pitch e tem uma parte aberta para perguntas, geralmente uma meia hora, e que todo mundo está correndo de um lugar para o outro para pegar fila, eu olhei para trás e vi o ballroom dia inteiro lotado até o final, até a última pergunta dela, perguntas e respostas. Legal. Então, assim... Também é uma palestra, só para comentar, que se as pessoas quiserem ver essa palestra, também tá está no live. Então é legal que as pessoas podem, tipo, é legal que a gente vai em um monte de roubada, mas as pessoas já podem ver as melhores, né? Já tá ali, e também vai ter a curadoria do report depois. E foi basicamente um tema que ela falou das relações humanas, né? Como as relações vêm mudando pelas mudanças sociais, né? Quando a gente vivia em vilas e em pequenas comunidades, você tinha uma questão que está em todo ser humano, que é a questão da segurança, do conforto, do pertencimento, que tem o seu lado oposto na questão de toda a liberdade que você tem, aventura, emoção. Então existe essa dicotomia no ser humano e quando as pessoas viviam em vilas, essa segurança ela era dada pelas pessoas que tinham uma estrutura já estabelecida, você tinha menos liberdade, mas em contrapartida disso você tinha essa sensação de pertencimento muito mais forte. E aí quando você vai para um contexto muito mais moderno, de cidades, tudo está na mesa. Então a liberdade que se tem de ser o que quiser, de fazer o que quiser, com se relacionar com quantas pessoas quiserem, ao mesmo tempo, inclusive, acaba sendo muito sedutor por um lado, mas por outro se perde essa sensação de pertencimento, de conforto, né? Estava até conversando com a Camila e agora, para suprir um pouco essa necessidade, as empresas estão trabalhando essa questão de comunidade para voltar a ter dessa sensação de pertencimento. E o que isso reflete nas relações é que muitas vezes, quando alguém se relaciona com uma outra pessoa, ela está com uma expectativa que uma pessoa só te entregue o que uma vila inteira, o que uma comunidade inteira te entregava. Então, assim, isso tem mudanças muito fortes e reflexos nessa maluquice que é o relacionamento hoje entre as pessoas. Então, assim... Eu acho legal esse negócio, já interrompendo, mas eu acho muito legal essa questão que você trouxe até de marcas, porque teve vários painéis que também falaram sobre isso, das marcas, que também foi uma das apostas que a gente tinha falado, exato, das marcas ocupando esse espaço, assim, sendo responsáveis, né, por trazer comunidades em torno de causas, né, das marcas ocupando esse espaço, porque as pessoas começam a comprar coisas
Não de produtos que são bons, mas sim de pessoas que estão gastando dinheiro em coisas que eles acreditam. E teve várias palestras que falaram sobre isso também, né? Sobre essas novas formas de mídia. Mas também teve muita coisa que não foi tão hot, né? Não, eu tenho algumas, é que assim, né, é difícil falar porque a gente gosta e etc, de estar aqui. Mas eu senti, o que pra mim o norte são as coisas que eu senti falta de serem abordadas mais. Eu acho que design, ele ficou muito title bait, sabe? Então, assim, todo mundo colocava design de alguma coisa no título, quando chegava lá, era sempre muito raso. Então, assim, é uma disciplina que a gente achou que a gente fosse ver aqui super bem decupada e acabou que eu achei tudo bastante raso. Eu acho que só de ter tudo no Sim, nome sobre design já mostra uma uma tendência. tendência muito Não, importante. concordo. Né? Mas isso, exatamente. Eu acho que a gente foi seguir pra ver o que está sendo falado e eu acho que as pessoas estão com um entendimento estranho sobre design. E acho que Smart Cities também, a gente tinha que catar o conteúdo de Smart Cities em outras palestras que estavam falando sobre tecnologia em geral, ou sobre humanização, ou sobre Be Local, essas coisas. Mas não tinha discussões que estavam falando só sobre esse tema de Smart Cities, que eu acho que é um tema super hot, sabe, pra ser falado. Perfeito. Bom, senti quem mais? Que mais que foi not so hot? Tiveram duas coisas que eu senti bem not hot, assim. A primeira coisa é a falta de mulheres em palestras técnicas. O SXSW ainda tem algumas palestras que são razoavelmente técnicas. Então, teve uma palestra com a engenheira-chefe do Shutterstock falando sobre transição de tech stack dentro de uma organização. E isso eu acho que é super relevante, ainda mais quando a gente está falando sobre inovação dentro de grandes organizações que ainda trabalham em sistemas monolíticos de informação. Então, isso eu acho extremamente relevante. Tinha 120 homens e 5 mulheres na plateia, apesar da palestra ser uma mulher falando. Então isso ainda... eu fico querendo, sei lá, ficar fazendo piquete em frente às palestras técnicas falando... Vem, mana! Por favor, vem A pra gente acabou de cá. falar de não distinção de gênero, a gente mesmo, né? A gente falou e a gente... Mas a gente é bias, né? A gente é Não, super e viesado pra aproveitando, isso. Carlão, é mulheres, não meninas, tá? A gente já não é menina mais há muito tempo. Menina, gente. Eu olho pra vocês, vocês têm cara de 20 Mas anos. não é uma Olha lá. questão, gente, rapidinho, é porque não é Olha uma uma questão, pessoa que sabe não é uma fazer, questão gente. de idade, é uma questão de distinção de individualidade, assim. Mas a gente conversa mais sobre isso em off. Ó, E a gente prometeu que a gente ia pegar leve com o Carlão. verdade. gente, foi o único. A gente tá Eu tô menos representado, aqui eu sou minoria nesse painel, tá? Então, por favor. Nada como uma maioria sentindo na pele que quer ser uma minoria oprimida. o Carlão. Mas enfim, outra coisa que eu achei não hot é que dá ressaca às vezes, né? Porque é muita informação, muita Dá. cerveja, muita coisa, muita gente legal. E acaba- ontem teve o happy hour da Apex, gente, que foi a coisa festa mais bombada Nossa, desse Austin. Tipo, uma galera que só ficava no WhatsApp. Estamos na fila porque tinha muita gente, né? E todo mundo dançou e bebeu muito. Essas caras, assim... Eu tenho um note que é ainda a existência e a persistência do jabás que a gente ainda vê, principalmente nos painéis, né? Quando você tem, enfim, mais de uma pessoa para falar, se cada um quiser vender seu peixe ali, você já come um tempo bem precioso das palestras. Então, basicamente eu tenho evitado alguns painéis, tem alguns temas que ainda são bem interessantes e são discutidos em painéis, então vale a pena, mas mesmo solos e duos, eu acho que ainda tem uma dose de jabá. São formatos, né, diferentes do festival. Exatamente. Painel são discussões, tipo assim, estamos em painel, É. que é no festival. Legal, gente. Obrigada. Esses são alguns dos curadores. A gente tem um monte de gente, só que o live ia ficar gigante se a gente fosse trazer todos os curadores que a gente tem no Trend Report. E eu vou trazer uma outra pessoa muito especial pra gente. A Tracy, você pode se apresentar, mas ela é responsável pela participação brasileira. Exato, isso mesmo. Ela é Exato. ou seja, ela tem o melhor trabalho do mundo. O trabalho que todo brasileiro gostaria de ter, que é trabalhar para os Fall by Alphas, né?
É isso, Vanessa. Muito obrigada, viu, por ter me Imagina. convidado a conversar com o pessoal. Então, o que eu queria saber primeiro, antes da gente entrar nos brasileiros, eu queria saber um pouco sobre o que você acha que foi hot no festival, assim, o que foi o que mais foi falado, você acha? Olha, você sabe como a gente já tem falado, né, que o meu mundo aqui no South by Southwest é o Brasil, então eu fico muito focada nas coisas que rolam em volta dos brasileiros, mas eu sei que tem muito repercussão da ativação Westwood, também Westworld, eles fizeram uma réplica do Uma réplica. Westworld, que você tinha que pegar um ônibus, quase ninguém foi, porque você tinha que pegar um ônibus. Porque você entra a experiência, já, desde que você entrar no ônibus, já tem assim uns shots de margaritas, não sei o quê, e você vai lá e eles têm um ditado assim, que o que acontecer em Westworld, ninguém fala, sabe? Aquela coisa. Assim, que é uma série da HBO, né? Isso então a ativação foi uma ativação da HBO que eles refizeram, que é sobre um parque de diversões Exato. adulto, que até teve foi legal que teve uma participação em painel do pessoal do Westworld, que até o cara falou que basicamente as pessoas vão lá pra to shoot and fuck people. É importante destacar que esse painel foi apresentado pelos brasileiros. Foi um painel apresentado por brasileiro em que ele falou. Verdade. Que é muito interessante muito legal isso. que ele falou isso. E a ativação da Sony também, muita gente está falando. Assim, da Sony tem umas experiências virtuais, Real Player One VR. Real Player One VR. Acho que é isso, que estreou aqui também, que também muita gente falando. Muita gente falou disso. Acho que são Legal. essas coisas, né? Não, e falando no Westworld, quem apareceu no painel foi o Elon Musk. Né? Elon Então Musk. essa foi uma surpresa, né? Que ninguém estava sabendo. Eu estava sabendo, mas não que era... é meio estilo do festival. Né? Tipo, trazer umas coisas surpresas. Eu lembro 2 anos atrás que a gente estava andando numa rua e falaram, gente, vai ter show dos Strokes. Então hoje teve uma aparição surpresa que foi do Elon Musk, que tá todo mundo falando também sobre isso, né? E teve vários nomes muito relevantes. Isso Que mesmo. mais? Temos mais coisas hot? Não sei, deve ter, mas eu não sei realmente dizer quais. A gente quais não qual consegue que é. saber, né? Tipo, eu também. Não, né? porque é um evento tão grande, ou você está aqui dentro trabalhando com o Brasil ou quem for, ou você está lá fora realmente pesquisando, mapeando a cidade, porque o que tem de novidade, de coisa boa, poxa, coisa demais, coisa demais. Tem muita coisa. Tem casa todas de as casas de marca. países, tem todas as casas de marca. E daí cada um deixa pra trazer pro pessoal, vai todos os lançamentos, né? Então a sensação que a gente tem é falar, bom, gente, abriu a casa da Panasonic. Daí a gente deixa lá, a casa já não existe mais, né? Então é bem a cara do festival. E além disso, acho que teve uma mistura assim marcante em termos de ter, como sempre tem, as pessoas ligadas à propaganda, cinema, televisão. A gente tem as startups brasileiras, mas a gente também este ano teve as grandes empresas que nem a Embraer, Ambev, Natura, Avon Brasil. Apesar da Globo não fazer uma ativação aqui, tem muita gente executiva da Globo aqui. Então a gente realmente deu uma visão do Brasil bem ampla, assim, de um lado para o outro. Bem geograficamente também. A gente recebe banda também. em bandas, mas tem uma diversidade de brasileiro representado, de setor e de estado, que eu acho muito interessante. Teve filmes, né? Tem aquele filme da Chape. Nossa Chape. Nossa Chape. Chape legal. Eu acho que teve... realmente, 2 anos atrás, eu acho que teve o primeiro turning point grande, assim, tipo, que foi de 500 pessoas para 1.000 pessoas ano passado. Foi de 500 a 600 pessoas ano retrasado para 1.000 brasileiros ano passado. Então, assim, aqui no próprio stand, a gente está dentro do estúdio da Apex e é super relevante o quanto que o Brasil se destacou dentro do trade show, né? É mesmo. Tipo, é gigante. Todos os países têm um negócio pequenininho e aqui no Brasil a gente está com 2 stands cheios de startups. Esse negócio do estúdio ficou lindíssimo. É, Isso aí é uma novidade. aqui, a gente tá. Pois é. Aqui. Não, isso aqui é demais. Quer dizer, nenhum dos outros países, nem das marcas está fazendo uma coisa assim. Então, teve... interessante. E eu achei legal essa parte que o Brasil sempre veio muito como uma audiência para trazer coisas de volta para o Brasil, né? E aqui a gente começa a ver de uma forma bem relevante esse ano, eu acho que a grande mudança foi esse protagonismo brasileiro, né? A gente vê uma participação bem mais grande, desde o Panel Picker, que tinha uma série de propostas brasileiras, né?
até as grandes empresas que participam. E acho que, né, gente, só se escuta português pelas ruas. Mas, de Austin. sabe, Vanessa, o que eu queria comentar aqui, que também me impressionou muito, foi esses painéis que foram propostos para o brasileiro, mas tinham os nomes internacionais também. Tinha a Uber, tinha Louis Vuitton, tinha aquele cara do HBO. Quer dizer, você viu o Brasil não só isolado, vamos dizer, da conversa geral, mas realmente liderando uma conversa internacional entre as grandes marcas e nomes. Muito A interessante. gente vai ter um episódio, a gente faz eu não sei se eu te expliquei, mas a gente faz um reporte de tendências, né, do festival. Por isso que a gente tem todas aquelas pessoas que são os curadores, que estão por aí olhando. Not hard. Não, as galera que estava aqui são os curadores desse report que a gente faz e a gente leva depois para as empresas. E esse ano a gente vai ter até que fazer um episódio especial dos brasileiros, que não teve ano passado, porque porque o movimento foi tanto e tanta gente falando sobre o Brasil aqui que a gente falou, bom, vamos ter que escrever sobre isso. A gente já tinha comentado aqui na primeira sessão com o CP, a gente falou da Embraer, mas o painel da Natura foi muito legal, né? O painel da Natura foi junto com... Teve 2 painéis da Natura, né? E o legal é que eles foram falar sobre esse protagonismo brasileiro em ser uma força de mudança e como que as marcas deveriam ser responsáveis por impacto social positivo. Inclusive, eu fui num jantar ontem à noite com as grandes... Eu não sei a palavra... Você estava no happy hour do Brasil? Eu não consegui entrar. Você vê Pra como você bombou. A Tracy não conseguiu entrar. A Tracy é responsável dentro da South by Southwest pelas empresas no Brasil. Mas, os grandes, como é que você fala essa palavra philanthropy, que eu não sei em português? Filântropos. Pois é, eu jantei com um grupo comentando que a Natura é a líder do mundo nesse negócio de sustentabilidade. E como é bonito que eles fizeram esse trabalho tão bem feito, com tanto impacto. Isso já é uma conversa além das conversas que a gente ouvia antigamente, em que o Brasil era mais uma coisa distante, assim, talvez não bem conhecido, e agora está se parecendo como líder mesmo. Legal. Bom, eu acho que é super legal que o South by ele disponibiliza um monte das palestras, né? Então, para quem não foi, tá sofrendo fear of missing out. Eu não fui na maioria das palestras que eu gostaria de ir. Então, o que eu faço quando eu chego em casa é olhar uma série dessas palestras, né? Inclusive, as palestras propostas pelas brasileiras são todas sendo filmadas por várias pessoas. O painel da Natura, o painel da Embev e da Embraer vão estar todo disponível. Legal. Tá? Perfeito. Então, vocês podem assistir os keynotes, podem seguir esse canal que a gente falou. Teve aqui no estúdio, teve uma série de coisas que foram faladas, né? E que a gente trouxe uma série de pessoas super importantes aqui para o estúdio. E podem fazer comentários que a gente responde depois, né? A gente responde. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau. Tracy. Obrigada a você, Vanessa.